You got me jumping like. Os meus pais sempre foram da igreja protestante, desde que eu era muito pequena. Com 13 anos de idade eu comecei a namorar um garoto 3 anos mais velho do que eu, 16 anos. Ele veio de uma família que era protestante antes mesmo dele nascer, de geração a geração. No começo, eu e esse meu namorado, nós não tínhamos amizade. Nós éramos namorados, mas não amigos. E ele era sempre foi um rapaz de muita fé. Então ele participava não só dos projetos dentro da igreja, como de qualquer projeto que a igreja viesse a fazer fora de lá, né? Ele sempre estava muito ativo, ele sempre era muito participativo, ele gostava de tudo que acontecia ali dentro. Até que uma vez ele começou a participar desses projetos fora da igreja, começou a pregar também para escolas, em outros lugares públicos, e nisso ele conseguiu converter uma garota que era do ensino médio dele, né? E foi muito legal ele ter conseguido a conversão dessa garota, porque na nossa igreja não tinham tantos jovens, então seria mais legal, porque ela estaria mais próximo, seria sensacional. Acontece que nós moramos no interior, bem interior, longe da cidade. E aqui onde nós moramos, tem várias e várias fazendinhas, sítios, lugares. E essas meninas que se converteram, porque foram duas, elas moravam nesse lugar. Uma, eu vou chamar ela de Maria, que é a mais velha, que é do ensino médio, que estudou com o meu namorado. A irmã dela é a Fátima, que é mais velha do que eu 1 ano, mas é mais nova do que a Maria. Só que aqui onde a gente mora é um interior, bem interior, longe da cidade. A minha família mora aqui de gerações e gerações, já a família do meu namorado se mudou pra cá. E como essas garotas se converteram, os pais do meu namorado convidaram elas para que elas viessem aos finais de semana, porque além da nossa igreja ter o culto no sábado de manhã e domingo pela noite, ainda tinham projetos na sexta-feira pela noite e domingo de manhã. Então, elas poderiam participar de tudo. E nisso, elas poderiam passar o final de semana na casa do meu namorado e assim elas poderiam participar, né, de tudo que viesse a acontecer na igreja. Eu não fiquei com ciúmes, muito pelo contrário, eu achei sensacional a ideia. Na casa do meu namorado os pais dele, ele e a irmã mais velha dele. Então, eu achei que poderia estar tudo bem. E aí essas meninas começaram a frequentar. O meu namorado vinha na minha casa e frequentava a minha casa. Eu não frequentava a casa dele porque eu só tinha 13 anos e meu pai era muito rígido, não deixava. Enfim, o tempo foi passando e elas começaram a frequentar bastante a casa dele, né? E isso começou a não ser um problema pra mim até eu começar a querer me aproximar da Maria. Eu queria me tornar amiga dela, já que ela estava se tornando amiga do meu namorado, mas era nítido que ela não queria muito a minha amizade, ela queria a amizade dele. E eu comecei a perceber isso, só que como eu disse no começo, eu e meu namorado, nós não nos comunicávamos tanto, nós éramos muito mais namorados do que amigos. Então eu não falei nada sobre isso. Acontece que além dela ir na sexta-feira para casa dele e ir embora na segunda-feira, eles começaram a vender produtos juntos, a trabalhar juntos. E aí ele começou a ir para casa dela. E no que ele ia para casa dela, ele ia e ficava até quarta, quinta-feira lá. E ele sempre me comunicava, sempre me ajudava que estava indo, que estava fazendo esse trabalho, o que eu sempre incentivei ele, mas automaticamente ele ficava sem internet e eu ficava sem me comunicar com ele. E isso começou a me dar muito gatilho, começou a me dar crises de ansiedade, vontade de saber onde ele estava, como é que ele estava, e começou a ficar muito complicado, porque muitas das vezes ele ia para casa dela e aí ele voltava numa quinta e quando ele voltava, ela voltava com ele. Então eles estavam passando muito mais tempo juntos. E eu era namorada dele e eu tava me sentindo de lado, principalmente porque eu pensei que nós poderíamos ser um trio, só que não, eu não estava participando disso. E eu não estava conseguindo falar para ele que isso estava acontecendo. Até que chegou uma vez que eu tava na igreja e eu comecei a perceber que a Maria falava muito dele. Ela falava dele o tempo inteiro, ela ficava falando bem, elogiando, tratando ele, sabe, com muito carinho. E eu muito incomodada com toda essa situação. Até que uma segunda-feira era o meu aniversário. E ele simplesmente foi e ele não me falou quando voltava. E ele sempre falava quando ia e quando voltava. Então eu pensei que ele iria numa segunda e voltaria numa terça para passar meu aniversário comigo. Só que não, ele não voltou. E eu entrei em contato com a irmã dele pelo direct, perguntando, e ela disse que estava na casa dele, provavelmente voltaria na quinta, como sempre. E aquilo me deixou muito incomodada, porque era o meu aniversário. Como que ele não passou o meu aniversário comigo? Então, aquele dia, eu decidi que eu ia falar o que eu estava sentindo, que eu estava incomodada, o que estava acontecendo, e eu ia falar. Então, eu esperei ele chegar
E eu lembro que eu chorei muito e eu falei pra ele, e eu, sim, nesse período eu comecei a tratar ele mais frio, eu comecei a ser mais seca. Antigamente eu era gentil, simpática, falava com todo mundo, era sorridente, mas de tanto a Maria me causar gatilhos ruins, de tanto eu não saber como agir diante dessa situação, de querer ter amizade também, de participar dessa amizade e não estar incluída, eu comecei a mudar totalmente meu jeito de ser, meu jeito de pensar. Eu comecei a mudar totalmente. E nisso, eu acabei falando pra ele tudo que eu tava sentindo. Falei pra ele, chorei bastante e eu era bem grossa às vezes, sabe? Eu tratava ele mal, mas ele sabia que o jeito que eu tava tratando ele era por conta do que tava acontecendo. E eu falei que foi uma gota d'água. Como que ele não fala comigo, não está comigo no meu aniversário, que a namorada dele era eu. E diversas vezes eu já fiz ele escolher entre eu e ela, mas na minha cabeça, na minha maturidade, pra mim era errado eu proibir a amizade dos dois. Ele tinha que fazer o que ele se sentisse melhor, eu queria o bem dele, sabe? E eu sempre deixei isso muito claro pra ele, eu queria o bem, mas estava me fazendo mal. Então a amizade dele estava me adoecendo, então isso estava sendo assim uma loucura, uma conturbação na minha mente. Mas depois que eu falei isso pra ele, ele disse que não ia mais pra casa dela na segunda-feira, que ia ficar só pros projetos final de semana, que me amava, que preferia estar comigo, e o que me tranquilizava, porque ele sempre foi esse cara sensacional, né? Aí beleza. O tempo foi passando e eles foram convidados para participar de um projeto, porque o meu namorado sempre quis trabalhar na obra do Senhor. E aí eles foram convidados para ir para um sertão, porque eles iam vender livros e ganhar uma bolsa, né, da igreja. E quando a Maria soube que o meu namorado ia, ela decidiu ir com ele. O que eu não gostei nadinha, e eu deixei muito claro isso pra ele, que eu não estava contente, que eu não estava feliz com isso. Tipo, toda aquela preocupação voltou à tona de novo, sabe? Tava aquele grude, aquela sensação. E enfim, eles acabaram indo juntos pra lá. O que foi muito difícil pra mim, porque em relacionamento à distância é muito complicado, mas a gente continuou namorando. E me entristecia muito toda essa situação. Inclusive, teve um episódio que eu não contei pra vocês, que ela chegou na casa dele, era sexta-feira pela tarde. A mãe dele foi pro salão com a irmã dela. A irmã dele, minha cunhada, foi pra casa da tia e o pai estava trabalhando. E quando eu questionei ele, peraí, se sua mãe saiu com a irmã dela, a sua irmã saiu pra casa da sua tia, seu pai tá trabalhando? Onde está você e a Maria? E ele simplesmente me respondeu, fica tranquila que ela não estava no meu quarto. Mas eu não acusei dela estar no quarto dele, tipo, não passou isso pela minha cabeça, sabe? E eu fiquei muito encucada com essa história. Então, assim, até hoje eu não sei se eu acredito nessa versão deles, eu não acredito se realmente eles não tiveram nada, eu só sei que foi uma confusão mental. Então, quando eles foram à distância juntos para esse estudo no sertão, eu stalkeava não só ele, não só ela, como todo mundo que estava participando do projeto. Todos os dias eu entrava e tentava saber de tudo, tudo que estava acontecendo lá. E aí eu peguei e um dia ele simplesmente me disse que ia voltar, porque não estava gostando, não tinha se adaptado, não era o que ele esperava, não queria e queria voltar. E eu, claro, eu apoiei ele, até porque relacionamento à distância, eu admiro quem tenha, porque eu não quero ter nunca mais na minha vida. É muito difícil. Então eu apoiei com que ele voltasse, se era o que o coração dele sentia, então beleza. E eu descobri que quando a Maria descobriu que ele ia voltar, ela entrou em contato com todos os pastores, com todas as pessoas da nossa igreja, da nossa cidade, para convencer ele que ele tinha que ficar lá. Inclusive, ela usou a frase que o projeto não ia ser a mesma coisa sem ele. Mas mesmo assim, ele veio embora. E quando ele veio totalmente diferente. Nisso, gente, já foi uns 3 anos aí de relacionamento, sabe? E aí ele voltou totalmente diferente, aí ele voltou mais comunicativo, me falando tudo o que estava acontecendo, me falando o que tinha acontecido e tal. E a gente começou a ser mais amigos, diferente de antigamente. Começamos a nos falar mais, a nos comunicar mais, a sermos mais pegados um com o outro. E
com o tempo, como ele sabia que a relação dele com a Maria causava um distanciamento entre eu e ele, que eu mudei muito meu jeito de ser por conta dessa relação deles, que eu me tornei uma pessoa mais fechada, mais enciumada, mais insegura, e ele sabe que isso foi provocado por conta dessa amizade, ele começou a ignorar as mensagens dela, que ela sempre mandava mensagem, perguntava como é que ele estava sempre muito presente. Ele começou a ignorar, e chegou um momento em que ela parou de mandar mensagem para ele, o que sinceramente eu gostei, e a nossa relação evoluiu muito. Nós começamos a ficar mais próximos, mais amigos, e nessa época eu já estava com 17 anos. E aí, meu pai começou a permitir com que eu frequentasse a casa dele. E eu falei, não, beleza, né? Quando eu comecei a frequentar a casa dele, lembra que eu falei que a Maria tinha uma irmã mais nova, que é 1 ano mais velha do que eu, a Fátima? Ela continuava frequentando a casa do meu namorado, dormindo na casa deles e frequentando a igreja. E aí, eu peguei e comecei a prestar atenção em que a família dele tratava ela com muito mais amor, com muito mais carinho, com muito mais atenção, chamava ela por apelidinho carinhoso, sendo que a namorada do filho deles era eu. E eu sentia essa diferença, e por mais que eu tentasse, quisesse, eu dei espaço e me sentia desconfortável. Eu falei, eu não vou frequentar essa casa. Eu estou desconfortável, eu não vou ficar frequentando, eu não vou ficar passando por isso. Entendeu? Eu deixei claro para ele o que estava acontecendo e já teve diversas discussões ali por conta disso, porque ele queria com que os pais, né, tivessem mais esse apego comigo, mas não era. Por mais que vocês viessem falar, ai, ela estava presente há muito tempo, ela é da família. Tá, ela é da família, mas a namorada dele sou eu. Então, assim, não tem que existir uma diferença no tratamento. Eles também precisam me tratar com amor e com carinho, porque quem está com o filho deles sou eu. Então, eu também farei parte da família, e mais do que essa garota, que nem é parte da família de verdade. Até que teve um dia que teve um passeio da igreja e a gente ia pra praia. E a Fátima até foi também. E aí a gente foi na sexta e voltar no domingo. Só que na minha cabecinha eu pensei comigo, peraí, a gente vai voltar no domingo, 8 horas da noite. Os pais dele nunca faltaram culto na vida, eles vão todos os domingos, então eles não iam faltar esse culto também. Só que o passeio chegaria na cidade umas 8 horas da noite, ou seja, na metade do culto. E se ela estava hospedada na casa dele e os pais iam estar na igreja junto com a irmã, significa que eles iam ficar sozinhos em casa. O que eu não queria nada, porque eu não queria. E ela sempre foi uma menina assim, doce, inocente, querida, até um pouco sonsinha, sabe? Mas não sei, algo me convencia que não era totalmente assim. Então eu falei pra ele, eu falei, olha, eu não quero que vocês fiquem sozinhos. Eu não quero, porque na minha cabeça já veio... Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que sofrer com essa garota do jeito que eu sofri com a Maria. Eu já sofri tanto com aquela garota durante tantos anos, sabe? Tendo que ficar engolindo. Muitas vezes eu me sentia culpada por afastar a amizade dos dois, já que ele jurava de pé junto que eles eram só amigos. Aquilo ia me corroendo por dentro. Então, eu não queria, já me sentia culpada, não queria que isso viesse à tona de novo agora com a irmã dela, sabe? Então eu falei pra ele, ó, olha só, eu não quero... E será que tem como você falar com seus pais para quando for acontecer de vocês ficarem sozinhos em casa, para que ela não vá, ou que fale para ela em horários diferentes, para evitar com que isso acontecesse? E ele disse, tudo bem, ele me deu o maior apoio do mundo, inclusive ele falou, você quer que eu falo para ela que eu tô sem a chave de casa, que aí eu vou ter que ficar do lado de fora e tal? E aí eu falei, não, porque eu não quero que vocês fiquem do lado de fora conversando até os seus pais chegarem, não faz sentido isso também. Tá errado isso. Para uma jovem cristã ficar sozinha com um homem dentro de casa, cara, para nossa religião isso é muito sério. Não dá para brincar com isso. Então, ele sabe que eu estava certa nesse ponto. E eu acho que nenhuma mulher quer o seu par sozinho com outra mulher dentro de casa, ainda mais depois da experiência que eu tive. E aí eu falei, se você não fala nada, eu falo. E ele falou, tudo bem, pode falar. Quando nós chegamos na cidade, eu peguei e mandei uma mensagem para ela, só falando, olha, quando você for voltar para cá, para que você for ficar aqui, toma cuidado, porque já aconteceu uma vez dela ir na sexta-feira para lá, sendo que não tinha culto na sexta, o culto era só no sábado à noite, então para que ela foi na sexta para lá?
entendeu? E aí não tinha ninguém em casa e ela ficou sozinha com o meu namorado. O que o meu namorado não tá nem aí pra ela, meu namorado não é amigo dela como é da Fátima, não tem muito diálogo com ela, não tem muita proximidade com ela, sabe? Só que eu sentia que ela tentava esse entrosamento, então já tinha acontecido uma vez deles ficarem sozinhos e isso é muito desgastante pra uma mulher, sabe? A mente da gente não fica em paz em saber disso. Então, pra evitar que isso viesse a acontecer de novo, poxa, Maria já foi embora, agora a Fátima tá passando pela mesma coisa que a Maria. Não dá, eu preciso me posicionar, até porque eu não sou mais uma criança de 13 anos, agora eu sou uma menina que tô me tornando uma mulher e preciso falar o que tá acontecendo. Então eu mandei mensagem pra ela, olha, da última vez, né, você veio na sexta-feira, não tinha o culto, você acabou ficando sozinha e talvez isso não seja tão legal, então toma cuidado para nas próximas vezes que você vier ficar na casa da família dele, você não ficar sozinha com ele. E eu mandei pra ela, assim, numa boa, sabe? Pensando que ela ia me entender, que ela ia super falar ok e tal, e não. Essa menina ficou revoltadíssima. E ela começou a falar pra mim que ela era da família dele. E eu falei pra ela que não, ela não era da família dele, entendeu? E ela não era, e nem se quisesse, entendeu? Quem estava construindo a família com ele era eu, mas ela não era da família dele. Ela disse que eu era sem consideração e que eu não era um exemplo de cristã. Aí eu virei pra ela e falei, olha, eu não tenho que ter consideração por você, nem te conheço, nunca quis ser minha amiga, então não tem por que eu ter essa consideração, não sou eu que tenho que ter essa consideração, e eu também não quero ser exemplo de cristã pra ninguém, entendeu? E aí ela falou um monte de coisa pra mim, enfim, eu nem respondi, porque eu nem esperava que ela fosse me tratar com aquela grosseria que ela tinha me tratado. E aí eu falei com o meu namorado pra conversar com os pais. Ele disse que conversou com os pais, deu o maior rolo, mas ele não quis me contar detalhes. Só sei que ele vivia brigando com os pais dele pra me defender, sabe? Eu não sei o que acontecia lá dentro, mas ele nunca me envolveu. Ele nunca me contou o que realmente a família dele achava de mim, ou pensava sobre mim. Mas ele sempre me escolheu, que pra mim era o que valia. Bom, acabou que ela parou de frequentar a casa dele e começou a frequentar a casa do meu primo e da minha prima, que são casados, né? E eles frequentam a igreja. E engraçado que ela tem família na cidade. Por que ela não ficava na casa da própria família dela, né? E depois que ela começou a frequentar a casa dos meus primos, se o culto era sexta-feira à tarde, ela chegava na sexta-feira pela manhã e ia embora na sexta-feira pela noite, ela não ficava dormindo. Então a liberdade que ela se dava lá dentro da casa dele era muito grande. E eu, sinceramente, não me sinto mal de ter cortado isso, né? A Maria, de vez em quando, vem pra nossa cidade, beleza, ela fica, mas ela sempre volta de novo pros projetos. Hoje, nós estamos juntos há muitos anos, né? A gente é um casal, assim, no meu ponto de vista, sensacional, que a gente tem tendência a ter uma família linda, maravilhosa, eu sou muito feliz com isso. E eu conto essa história porque muitas das vezes a gente não se sente à vontade de falar o que a gente sente, mas eu comecei a perceber que ninguém ligava pro que eu realmente sentia. Por isso mesmo que qualquer mulher que vier a tentar entrosar, entrar no meio e tal, eu não vou ficar calada, né? Eu não vou fingir que eu não tô vendo, até porque eu tenho o apoio dele. Ele não me dá nenhum motivo pra sentir ciúmes. Ele é uma pessoa que me apoia em todas as minhas decisões, em tudo que eu vou fazer. Ele é um cara bom. Então, eu valorizo esse cara bom. E eu não quero perder esse relacionamento, como ele também não quer me perder, e ele já me provou isso várias vezes, né? Mesmo diante de toda a situação, a gente passou por um turbilhão e no final das contas a gente conseguiu ficar juntos. Eu conto essa história porque tivemos muitas pedras no nosso caminho, muitas pessoas que tentaram atrapalhar, e eu tenho certeza que se eu tivesse desistido ou ele tivesse desistido, a gente não estaria juntos hoje. Mas a gente lutou um com o outro, continuamos orando, continuamos juntos, e eu espero que a gente seja feliz por muitos e muitos. Meus pais sempre foram muito reservados comigo, sempre me prenderam, dialogavam comigo, me explicavam os perigos da vida, dos relacionamentos, de ficantes. Então eu fiz 18 anos de idade e nunca tinha me relacionado, namorado, nem nada do tipo. Mas sinceramente, com 18 anos de idade, é uma idade em que a gente acredita que tem liberdade o suficiente de começar a fazer coisas que a gente nunca fez na vida. Até porque todas as minhas amigas viviam contando experiências de ficou, de beijou, de perdeu a virgindade, coisas do tipo. E eu achava aquilo sensacional e eu esperava com que isso acontecesse comigo, mas eu nunca pensei que isso deveria ser algo especial, com alguém especial. Eu sempre pensei que eu gostaria de fazer por mim mesma, né? Eu acreditava que eu era madura o suficiente para que isso fosse bom para mim e não para o outro apenas. Enfim, acabou que quando eu fiz 18 anos de idade, eu pensei comigo, agora
agora eu vou, né? Agora eu faço coisas que eu nunca fiz na minha vida. Fui lá e decidi baixar um aplicativo de relacionamentos no meu telefone para começar a conversar com homens e tal, porque eu até tinha alguns garotos do ensino médio que me seguiam, mas eu não queria que fosse ninguém conhecido, eu não queria que, tipo, que rolasse fofoca, conversa com o meu nome. Então eu fui pro aplicativo. Lá estou eu conversando, e match com um, dá match com o outro, e aí lê a bio, e eu estava me divertindo, porque para mim mexer em aplicativo era uma diversão. Até que chegou um rapaz, assim, uns 6 anos mais velho do que eu, um gato, inteligente, já formado, morava sozinho. Nossa, batemos um bom papo. Inclusive, eu inventei, tipo, eu fiz uma fanfic pra ele de que eu era uma pessoa que eu não era. Eu omiti o meu trabalho, o meu curso, só a minha idade que não, eu deixei os 18, mas eu coloquei eu como se fosse tipo prodígio, sabe? Uma menina muito inteligente, que terminei o curso com 16 anos e já comecei a faculdade direto. Enfim, queria me sentir adulta, queria me sentir bem e tava rindo pra caramba disso. Ele vira pra mim e me chama pra jantar. E eu pensei comigo, bom, dá pra eu mentir pra minha mãe, ela já tem 18 anos, ela já tá confiando bastante em mim, eu falo que vou dormir na casa da fulana, que é uma amiga que eu sempre, a gente tava sempre juntas, e dava certo. Falei, ok, então vamos. Mas não dava pra ele me buscar na porta da minha casa, então eu inventei que eu tinha um compromisso em um outro lugar e que ele poderia me buscar nesse lugar. Aí lá foi eu, né, falei pra minha mãe que é pra casa da minha amiga, me arrumei, falei pra ela que a gente ia sair pra comer, nós duas, e conversar e tal, comemorar, olha o que eu menti pra minha mãe, eu falei que a gente ia comemorar o aniversário dos pais dessa minha amiga, e minha mãe, beleza, pode ir, né, tranquilo. Fui pra porta do local, onde eu pedi pra ele me buscar, e aí ele me buscou. Só que quando chegou dentro do carro, ele meio que veio perguntando, assim, o que eu gostava de comer e tal, pra onde que eu queria ir. E aí ele meio que deu uma indireta do tipo assim, por mim a gente passa a parte da janta e vai logo pra sobremesa. E eu, na intenção de ser muito mulher e muito adulta, falei, eu prefiro assim. Em vez de falar, não, vamos se conhecer mais e tal. Enfim, fomos para um motel. Chegamos lá no motel e aí começou aquele beijo pra cá, beijo pra lá. E detalhe, eu até já tinha beijado alguns garotos, mas eu confesso que não do jeito que foi lá. E aí a gente foi ficando. E ele foi tirando a minha roupa e eu simplesmente não tive reação nenhuma. E ele foi fazendo. E ele fez como se eu fosse muito experiente, porque assim, o papel que eu preguei pra ele era de uma mulher muito experiente. Então, como que eu ia chegar na hora e falar, não, eu sou virgem, vai devagar. Eu não conseguia desmentir a minha mentira, eu não conseguia colocar uma pausa naquilo ali, sabe? Então, ele foi com tudo. Ele foi com tudo. A sorte é que eu ainda pedi pra ele colocar o preservativo, porque ele nem queria colocar. E aí, ele colocou e tudo, mas ele ficava falando que era melhor sem, porque queria me sentir, balalá, belelê. Enfim, uma confusão mental. Acabamos ficando, tendo o que tinha que ter, posição de cá, posição de lá, faz isso, faz aquilo. Tomamos um banho e ele me levou embora pra casa. E eu pedi pra ele não me deixar na porta da minha casa e tal, né? Ele, mas por quê? E aí eu pensando, por quê? Como que eu vou agora, né, inventar uma mentira? Eu já estava tão mal psicologicamente, confusa do que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo isso, qual que era a intenção que eu tinha, olha onde eu me coloquei, a minha cabeça estava tão turbilhão que eu já não conseguia mais inventar uma desculpa, uma mentira. Eu só falei, não, só não me coloca porque eu não gosto que os vizinhos conversem, eu prefiro que você me deixe aqui. Aí ele falou, tá bom, ele me deixou na esquina da minha casa, eu esperei o carro dele desaparecer e fui embora pra minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, que eu sentei, que eu parei pra prestar atenção no que eu tinha feito, eu me questionei e ainda me questiono tanto do porquê que eu fiz isso. Por que eu menti pra mim mesma? Por que eu deixei uma brincadeira me levar para um local como esse? Por que uma brincadeira partiu para uma coisa tão séria? Como que eu perdi o controle da situação desse jeito? Como que eu pensei que eu tinha maturidade suficiente para conseguir lidar com isso, sabe? E eu comecei a pensar, cara, se eu que tenho 18 anos, sempre fui a menina que tive um pai e uma mãe presente, que me protegiam, que conversavam comigo, que me explicavam os perigos da vida, que sempre falaram para mim para eu não fazer, eu vou lá e cometo a burra, fazer. Imagina uma menina que não tem pai, que não tem mãe, que passa por isso pelos próprios pais, dentro de casa, com primo, com família, sabe? Que não sabe. A mentalidade
mentalidade dessa pessoa. Se eu, que tinha toda a base estrutural, familiar, se eu que tinha tudo, que sempre fui tão inteligente, sempre fui tão sábia, cometi uma burrada dessa, sabe? Eu fiquei tão abalada. E detalhe, esse cara nunca mais falou comigo. E eu nunca mais falei com ele. Nunca mais tivemos contato. Eu não sei nem se o nome dele realmente é o nome dele. Ele não deve nem saber que ele que tirou minha virgindade. Ele não deve nem saber o impacto que ele me causou, o que ele me proporcionou, sabe? Eu não sei o que ele sentiu comigo, se foi bom, se não foi. Eu não dialoguei com ele sobre isso. E depois eu comecei a me questionar. Será que é porque eu pedi que... Não, eu quero ser com alguém estranho, com alguém diferente. E realmente ver alguém estranho, alguém diferente, que eu não tive oportunidade nem de conhecer. São tantas perguntas, tantas coisas que batem dentro da minha cabeça que eu fico me questionando por que eu fiz isso. E hoje eu compartilho porque muitas de nós, muitas das vezes, deixamos o nosso corpo falar pela gente, a nossa vontade, né? E eu falo pra vocês tomarem cuidado. Às vezes a gente pode até ter um pai e uma mãe que dialoga com a gente, que protege, que fala, mas a gente vai lá e comete a burrada, sabe? Quer ser uma pessoa que você não é. Então, eu pensava que eu ia respeitar o meu corpo, que eu ia respeitar os meus limites, que eu ia sentir prazer. E eu mesma me embananei e me perdi dentro da minha própria versão, porque eu criei uma mentira e eu fui viver essa mentira e essa mentira me levou a um lugar que me machucou no final, me machucou no lado emocional, porque no físico só não foi bom porque eu não estava em paz comigo mesma, porque eu estava vivendo uma mentira, sabe? Então antes eu tivesse falado a verdade o tempo inteiro, deixado muito claro, falado pra ele, ó, é o seguinte, tem 18 anos, eu ainda sou virgem, que vim nesse aplicativo com a minha intenção de conhecer um cara e viver uma primeira experiência e eu quero que seja alguém diferente, então se a gente pudesse sair, conversar e eu achar que realmente vale a pena, a gente vai pro final, sabe? Eu poderia ter usado essa narrativa, que é a narrativa verdadeira, é a narrativa que me pertence, mas não, eu preferi criar uma mentira. Então, tome cuidado com as mentiras que vocês inventam e que vocês mesmos... Na minha casa sou eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. A relação dos meus pais são boa, eles se dão super bem, e com a gente também. Mas nós crescemos num ambiente ouvindo que nós não podemos chorar, não podemos ter medo, porque somos fortes. Nós somos princesas fortes. Sinceramente, eu odeio essa frase. Porque todas as vezes que eu fui com uma dor, com uma mágoa, ou qualquer situação que eu tenha passado, seja na escola, seja com amigos, seja com uma minha irmã, para os meus pais, parece que a frase já vinha gravada na garganta deles. Vocês não podem ser tristes, vocês não podem sentir medo, vocês são fortes princesas. Isso é muito, muito, muito pesado. Parece que não, mas sim. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu lembro que meu pai sempre brincou de bater na bunda minha e da minha irmã. Qualquer coisa, eu tô lavando vasilha, passa e bate na minha bunda. Mas na época, assim, né, lavar vasilha já era um pouquinho maior, ali na fase dos 12. Mas tô brincando com os meus brinquedos, tô fazendo coisas do tipo. Mas eu lembro que quando eu tinha 6 anos, eu tava brincando com as minhas bonecas, e o meu pai, ele deu um tapa na minha bunda e eu não gostei dessa brincadeira dele. Eu falei pra ele que não era legal pra ele não fazer isso. E ele disse que era besteira minha. Outra vez, eu lembro que a gente tava assistindo filme, minha mãe e minha irmã estavam sentadas no sofá e eu tava sentada no chão. E aí, ele meio que me apertou contra o sofá, sabe? E começou a me encher de beijo. E ele me enchia de beijos assim, eu falava, para pai, para, não quero, não faz isso, não beija na minha boca. E ele tipo me forçava, meio que me obrigava, segurava na minha cara e beijava na minha boca. E eu falava pra ele que eu não gostava dessa brincadeira e que não era pra ele beijar na minha boca. E ele falava que ele era o meu pai e que ele podia fazer comigo o que ele quisesse. E eu nunca gostei dessa frase, ser meu pai fazer comigo o que quisesse, porque eu tinha pouca idade, mas eu sentia medo dele, eu achava estranho. E o fato de a gente não pode ter medo, não pode sentir tristeza porque somos fortes princesas, era a forma que eles tinham de se proteger do que eles poderiam fazer comigo. Um dia eu tava tomando banho, eu já não tinha mais 6 anos, eu era um pouquinho mais velha. E aí veio sabe pintinho de brinquedo? Aquele pintinho que ele sai andando assim no chão? Foi colocado no chão do banheiro. Eu achei aquilo muito estranho, eu tava tomando banho, eu olhei e falei, para com isso. Eu achei que era minha irmã que tava me zoando, que tinha colocado lá. De repente meu pai aparece assim, só a cabeça assim, sabe? Com um olhar meio maligno, um sorriso. Aquele sorriso dele parecia, sei lá, do palhaço, do mal, sabe? E eu falei, credo, isso é muito ruim. E só tava eu e ele em casa. De fato,
Meu pai nunca chegou a concretizar nada, mas ele sempre acariciou as minhas pernas, ele sempre comentava do meu corpo. Aqui em casa, sou eu e minha irmã. E minha irmã é mais magra e eu sou mais fortinha. E ele sempre brincava e falava assim, a mais nutrida e a mais desnutrida. E todas as vezes que eu tava na cozinha, que eu ia comer ou que eu ia fazer qualquer coisa, ele brincava e falava comigo, olha, a mais nutrida vai se nutrir agora, a mais nutrida tá ficando mais fortinha, olha, você tá ficando gostosa, hein? Se eu tivesse a sua idade, eu te pegaria. Eu sei que para muitos, essas falas não são ruins, essas falas sabe, são de pais, mas como ele me acariciava, como ele beijava na minha boca, a força, mesmo falando, para pai, eu não gosto disso, mesmo eu falando que eu tinha medo, eu nunca fui respeitada. E aí teve um dia que eu cheguei na minha mãe e falei pra minha mãe, sabe, falei, mãe, eu não gosto das brincadeiras do meu pai, eu gostaria que ele parasse, eu tenho um pouco de medo dele. E aí veio a famosa frase gravada, sem medo e sem tristeza, fortes princesas. E ela falou, ele é seu pai, isso é carinho e amor de pai, para de besteira. E por mais que fosse carinho de pai, isso sempre me fez muito mal. Então eu comecei a querer mudar o meu corpo, a tomar hormônio, a ficar diferente, para não sentir atraída, para não sentir o olhar de desejo de nenhum homem. Eu comecei a ficar muito doente no meu corpo, digamos, meu corpo começou a ficar. Então minha mãe, ela acha que tristeza, que qualquer coisa que tem que te levar no médico é algo muito ruim, então ela evita ao máximo levar a gente no médico porque ela acha que não é necessário. Então, até hoje, eu sou nova ainda, eu me vejo dentro dessa situação, eu não gosto como meu pai brinca comigo, eu não gosto do fato de eu não poder sentir medo, de eu não poder sentir tristeza, eu não consigo chorar. Eu simplesmente não choro. Já aconteceram várias coisas, como a gente perdeu a minha avó, que é uma pessoa muito importante para mim, e eu não consegui chorar, porque eu fui ensinada que eu não podia, que não era legal, que eu tinha que ser forte. E às vezes eu me corto, porque é como se eu sentisse a lágrima. Não façam isso. Mas é como se eu conseguisse sentir alguma coisa. Então, às vezes, eu penso que tudo que é reprimido dentro de mim, eu consigo expelir com um corte. Então, eu fico fazendo microcortes em mim, não para sentir dor, mas para ver o sangue escorrendo, porque me dá a sensação de lágrima. E todas as vezes que eu vejo a lágrima, na verdade o sangue, é como se eu estivesse eliminando ou tirando de mim uma dor que eu tenho. Mas eu não posso falar isso para ninguém. E eu preciso muito, muito de ajuda. Mas, sinceramente, eu não tenho para quem pedir. Porque os meus pais sempre vão falar que eu não posso ter medo e nem tristeza, porque eu sou uma forte princesa. E cada vez que eu escuto essa frase, eu tenho vontade de me cortar. Eu tinha 12 anos de idade e a minha prima 14. Nós sempre fomos muito amigas, muito próximas. E minha prima morava num lugar onde era tipo um condomínio, que tinha piscina e tinha várias pessoas lá. Vários jovens da idade dela, era super divertido. E eu fui passar o final de semana na casa dela. Eu pedi pra minha mãe deixou, e eu fui na sexta-noite pra ficar até domingo pela tarde. Lá, tinha muitos jovens, a gente brincava, jogava baralho, tomava banho de piscina, e tava tendo aniversário de um dos rapazes que mora nesse condomínio. E ele chamou vários primos e amigos pra ir pro condomínio, então tava cheio de jovens. E tava tendo tipo uma festa na piscina, porque o salão de festa era do lado da piscina. E a gente tava tomando banho de piscina, jogando bola, e tinha um garoto, amigo dele, que era muito, 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 muito bonito. Ele era tipo... tinha uns traços bonitos, era meio moreninho, do olho verde, o cabelo, assim, moreno. Ai, ele era muito bonito. Só que ele tinha 16 anos e eu 12, então, assim, bem mais velho do que eu. E aí a gente começou a conversar. E eu, por mais que tivesse 12 anos, sempre fui muito comunicativa, muito pra frente, até porque eu sempre tive amigos mais velhos do que eu, né? Então eu tinha assuntos. Aí eu comecei a conversar com ele, ele pediu o meu Instagram. Nós começamos a conversar e descobrimos que a gente morava muito próximo um do outro. Por mais que eu tivesse 12 anos, como eu disse, eu sempre fui bem pra frente, bem responsável. Eu ia pra escola e voltava da escola a pé. E como minha mãe trabalhava o dia inteiro, eu ficava bastante sozinha em casa.
E numa dessas conversas, ele disse que gostou bastante de mim e me convidou pra gente poder ficar. E aí eu fui encontrar com ele. A gente encontrou assim, na praça do bairro. E a gente deu o primeiro beijo, foi sensacional, a gente ficou. E depois disso a gente começou a ficar várias e várias vezes. Acontece que, como ele já tinha 16 anos, era um pouco mais pra frente, todas as vezes que a gente ia ficar, sempre tinha aquela pegada, né? Que pra gente é sensacional. E aí ele passava a mão na minha perna, na minha bunda, na minha coxa. Era aquela coisa. Eu não passava a mão porque eu era muito tímida pra isso. E aí um dia, depois dessa ficada, ele tava conversando comigo no direct e me perguntou o que eu achava de perder a virgindade com ele. Eu, sinceramente, não tava muito afim, porque por mais que eu achasse ele lindo e gostasse dele, a gente virou só isso. Aquele assunto que a gente teve na festa na piscina, não rolava mais toda aquela química, aquela coisa, meio que tinha acabado. A gente se falava, se encontrava, beijava, voltava e era isso. Não tinha muita conexão. E eu gostava de conversar, porque eu sempre falei mais do que a boca. Então eu não tinha certeza, mas o que aconteceu? Ele marcou e a gente foi. Próximo da nossa casa tinha tipo um lote baldio que o capim tava muito alto. E quando você passava por ele, dava para atravessar, né, um caminho, tinha uma parte meia limpa, assim, meia vaga. E ele me chamou pra gente ir lá. E adivinha? Eu fui. Mesmo eu não querendo, eu fui. Chegou lá, a gente começou a beijar, como de costume. Ele tirou a minha roupa e, tipo, não tinha nem lugar pra gente sentar. Então, aconteceu do jeito que tinha que acontecer e foi bem estranho. Me machuquei, porque como foi desconfortável, foi em pé, não estava na posição certa, a gente não sabia o que estava fazendo, ou melhor, eu não sabia o que fazer, minha cabeça não estava focada nisso, estava preocupada em alguém passar, alguém ver, minha mãe descobrir, eu levar uma surra. Tinha tanta coisa passando na minha cabeça que a última coisa que eu estava pensando era no que estava acontecendo ali naquele momento. Depois que ele terminou de fazer o que ele tinha terminado, tipo, ele me beijou, me abraçou, falou que foi ótimo. E ele voltou todo feliz, e eu juro que eu voltei até meio que mancando, assim, sabe? Tipo, tava sentindo tanta dor que até andar doía. E quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho e doía pra caramba minhas partes, sabe? E até comecei a querer pesquisar um pouco mais sobre o assunto, porque eu queria saber se tava certo do jeito que tava. E ele vinha falar comigo, ele falou que foi bom, e ele me perguntou se a gente podia ir de novo no outro dia. E por mais que tivesse doído e eu falasse, e eu sentisse que estava doendo e eu não queria, eu não consegui falar não. Então, eu acabei falando sim e fui de novo com ele. E no outro dia foi a mesma coisa, e eu voltei machucada de novo, sentindo dor de novo. Aí eu falei pra ele que era melhor a gente dar um tempo. Só que todas as vezes que ele me chamava pra gente ficar, eu nunca consegui falar não. Eu sempre ia encontrar com ele, sempre deixava ele fazer o que quisesse comigo, sempre passava por a situação, nunca consegui gostar do que estava acontecendo, sentir nada. Ele sempre ficava feliz com isso e ele continuou se conectando comigo, me mandando mensagem. Então, assim, eu perdi minha virgindade com 12 anos de idade, no meio do mato, com um garoto que eu achei incrível, sendo que eu não queria, por não conseguir falar não, por achar que eu era madura também, sabe? Até que chegou o momento em que eu compartilhei isso com uma amiga e eu falei pra ela que eu não sabia falar não, que eu não conseguia, que já tinha acontecido várias vezes e que estava acontecendo e que todas as vezes que ele falava comigo meu coração acelerava, que eu amava ele, que eu estava apaixonada por ele e que eu queria continuar porque eu sentia que isso conectava nós dois. E a minha amiga foi assim, ela foi um curativo pra mim, porque ela falou pra mim, cara, ele só tá te usando. Ele não gosta de você. É porque você é fácil. Então toda vez que ele fala vamos, você fala sim. Então é óbvio que ele aproveita da oportunidade, porque não são todas as garotas que vão falar sim no meio de um mato, entendeu? Então pra ele tá sendo tudo divertido, ele tá levando isso como uma diversão. Fala não pra ele uma vez pra ver se ele vai te respeitar ou se ele vai te maltratar. Se ele te respeitar, significa que ele pode sentir algo por você, e se você sentir liberdade, você fala pra ele que não tá gostando, que não gostou, que gostaria que fosse diferente. E as respostas dele vai falar quem ele é. E eu falei, cara, eu vou começar a fazer isso. Então, quando ele me chamou pra ir de novo, eu falei pra ele que não. E, tipo, antes mesmo de eu falar pra ele o que eu tava sentindo, o que tava passando, ele começou a me xingar. Ele começou a falar pra mim que eu era que nem miojo, que era 3 minutos de conversa e estava pronta pra comer, e que eu era fácil, e que com certeza um monte de homem já deve ter feito isso comigo, e que eu era nojenta. Ele falou tanta coisa que me magoou, tanta coisa que me magoou, que eu arrependi no fundo da minha alma de ter permitido, ter passado por essa situação e por esse constrangimento. Eu nunca imaginei
que ele poderia me maltratar do jeito que ele me maltratou, porque ele era legal comigo. E ali eu descobri que, na verdade, realmente ele só estava me usando e não sentia nada por mim. E eu fiquei muito abalada com toda essa situação. Pois bem, eu não tive o que fazer, eu não contei para os meus pais, né? Hoje eu tô com 14 anos de idade, eu nunca mais fiz isso com ninguém, eu não quero fazer isso tão cedo, eu quero sentir que é o momento certo, uma pessoa boa, uma pessoa que realmente vai respeitar o meu momento, e também não sei se eu contaria isso pra alguém. Eu não vou dizer que eu fui abusada porque eu quis, sabe? Então, por eu querer, eu não quero culpar ele sozinho, porque eu que fui, eu que saí da minha casa, eu que fiz o que eu fiz, eu nunca soube falar não. Mas essa história me ensinou que, às vezes, a gente acha que a gente é madura, mas, na verdade, a gente é só uma criança querendo ser adulta. Essa história é para maiores de 18 anos. A história que eu vou contar para vocês pode chocar um pouco. E eu peço para que, por favor, vocês não me julguem, porque eu também quis. Desde criança, a minha mãe sempre fala que o meu bumbum é de tanajura. Hoje, que eu sou uma moça, eu vejo que eu tenho o corpo bem definido, inclusive eu atraio muito o olhar dos homens pra mim, minha direção, e eu sempre me senti muito desejada, digamos assim. Por mais que eu tivesse uma boa relação com a minha mãe, eu sempre tive uma relação muito melhor com meu pai. Meu pai sempre foi o meu herói, o meu príncipe, o cara que eu amava. Não sei, eu sou apaixonada no meu pai, eu acho ele o cara mais incrível da face da terra. Quando eu tinha 5 anos de idade, o meu pai, que era policial, levou um tiro. Esse tiro deixou ele internado, foi muito pesado, eu pensei que a gente ia perder ele, mas graças a Deus a cirurgia dele deu certa e ele se tornou cadeirante. E a cadeira de rodas do meu pai era aquela cadeira de roda muito divertida, que tinha os controles, que dava pra pilotar. Então, desde pequenininha, eu sempre pedi pra ele: papai, eu posso sentar no seu colo pra brincar na cadeira de rodas com o senhor? E ele sempre deixava, mas detalhe, ele sempre deixava quando a minha mãe não estava. Quando eu era criança, eu não entendia. Agora pode ser que eu entenda melhor. E assim foi até os meus 12 anos de idade. Eu era muito grudada com ele, eu sempre sentava no colo, eu sempre brincava na cadeira de roda. Aquilo era minha diversão e era um passatempo que eu tinha com ele, porque era um momento de diversão entre eu e meu pai também. E eu não sei se vocês têm um pai que é uma pessoa deficiente, mas essa atenção que eles recebem são muito divertidas, então eu sempre dei essa atenção pro meu pai. E aí até os meus 12. Quando eu fiz 12 anos de idade, os meus pais se separaram e o meu pai foi morar no interior um pouco distante. E eu passei a não ver mais o meu pai, eu nunca mais vi o meu pai. E eu sentia muita saudade dele, eu amava muito a minha mãe. Até que um dia, quando eu fiz mais ou menos uns 15 anos de idade, eu tive uma infecção de ouvido tão forte, foi tão forte a minha infecção que eu fui parar no hospital, eu fiquei internada, misturou com outros problemas que eu tinha no meu organismo, alguns problemas de saúde que eu já tinha desde a infância que não tinha aflorado, enfim, eu tive que fazer uma cirurgia e essa cirurgia não foi bem sucedida para tirar o que tinha no meu tímpano e eu acabei ficando surda, né? Eu fiquei um pouquinho surda eu fiquei surda total de um ouvido e ouvia só do outro, que não era o mar de rosas. Não me atrapalhou na fala, porque como eu já tinha 15 anos, eu já sabia falar muito bem, mas eu demorei bastante para conseguir aprender a ler o lábio das pessoas, a falar. Então, assim, isso me dificultou em muita coisa na escola, em relacionamentos, com amizades, né? E quando meu pai soube que eu estava passando por esse problema, eu acho que causou aquela identificação e ele decidiu alugar uma casa na nossa cidade, morar mais próximo de mim, para ficar mais próximo de mim novamente. Eu fiquei tão feliz quando minha mãe me contou essa notícia, tão feliz, e na hora que eu fui perguntar para ele, quando meu pai vem, meu telefone toca, era ele falando que tinha mudado. E aí ele falou pra eu ir lá visitar ele e tal, eu falei pra ele que ia. E nisso, eu falei pra ele que tava indo, tomei um banho e fui lá visitar meu pai. Quando eu cheguei lá, ele tava na porta da casa dele, sabe? Eu tava com tanta saudade que eu já fui correndo assim, a gente já se abraçou, foi aquela loucura, aquela saudade. E aí a gente passou pra dentro da casa dele, e tava só eu e ele. E quando a gente entrou, a primeira coisa que meu pai falou, e ele, minha filhinha, amada, querida, meu pai sempre me tratou assim, com
com essas palavras, minha filhinha, querida, princesa, deusa, ele sempre me enalteceu muito. E eu tava com muita saudade, porque o meu pai sempre foi o homem que me fez me sentir a mulher mais incrível da face da terra. E quando a gente entrou lá na área da casa dele, ele virou pra mim e falou assim, você não vai querer sentar no colo do papai pra brincar de dirigir, né? E aí eu fiquei um pouco sem graça e falei, não, pai, eu não sou mais criança, né? Agora eu já sou mocinha. E ele começou a rir e falou, eu sei, minha filha, que você é mocinha, eu só tô falando isso porque você amava quando você era criança e eu lembro tanto de como a gente se divertia, de como você gostava. Então eu só tô falando por conta disso, fique em paz. Se você não quer, não quer. Eu falei, não, tudo bem, pai, eu posso sentar e brincar um pouquinho com o senhor. Talvez eu enxerguei maldade aonde não tinha, não sei. E eu sentei no colo dele e começamos a brincar ali um pouquinho na área ali da casa dele. Quando eu entrei na sala, eu comecei a sentir, o meu pai estava encoxando em mim. E eu senti que a parte dele estava ficando ereta. E naquele momento, eu fingi que eu não estava sentindo aquilo e continuei normal. Como se nada tivesse acontecendo. E a minha cabeça começou a ficar confusa, do tipo... Isso é bom, mas ao mesmo tempo não é. Eu comecei a sentir um calor no meu corpo. Depois eu fui prestar atenção que, tipo, isso era o famoso tesão. Minha mãe nunca tinha conversado comigo sobre isso. E por mais que eu tivesse gostado de alguns rapazes na vida e tudo, eu nunca tinha chegado nesse âmbito do corpo, sabe? Eu sempre fui criada, assim, dentro daquele mundinho meu ali. E eu tava, sei lá, aquela sensação tava diferente em mim, entende? E aí... Meu pai virou pra mim e falou assim, você tá feliz, né, filhinha? Você gosta disso. E eu olhei pra ele e falei, como assim? Aí ele falou assim, você gosta. Eu falei, do que você tá falando? Por que você tá falando que eu gosto? E pensando comigo, como ele sabe que essa sensação tá sendo boa em mim, né? Como que ele tá adivinhando isso? E ele me disse, porque você fica mexendo assim, ó, e quando você faz essa movimentação mostra que você quer e que você gosta, e na verdade eu tô como eu estou porque você tá tendo essa movimentação. E na hora eu fiquei um pouco assim sem graça, sem saber o que fazer, e aí ele falou, fica em paz, filha, eu não vamos... Isso, ninguém precisa saber disso, entendeu? Ninguém precisa de entender o que tá acontecendo aqui, fica de boa. E eu levantei depois, fiquei ali com ele um pouquinho, e depois eu voltei pra minha casa com aquela consciência de tipo, será que isso é normal? Será que não é normal? Será que eu sou normal? Será que tem alguma coisa de errado comigo? Não tinha pra quem contar e nem com quem conversar, nunca tive ninguém. Então, deixei aquilo entre eu e o meu pai. Claro, eu não voltei a ficar sentando no colo dele pra voltar a fazer aquilo, mas eu também não sei se eu conto pra vocês o que aconteceu depois da minha festa de 15 anos. A pergunta que eu faço pra vocês é, o que eu deveria ter feito? Será que eu sou normal por querer isso também, por gostar do que eu tava passando no colo do meu pai? Será que o meu amor por ele pode ser um amor confuso? Será que o amor que eu tenho pro meu pai não é um amor de filha? Eu fiquei me questionando várias vezes sobre o assunto e quis trazer essa história pra vocês me ajudarem, mas por favor, não me julguem.